Bem-vindo ao canal Despertar dos Signos. Os astros estavam te esperando. Tenha uma excelente jornada. Touro, você já se perguntou por que seu silêncio incomoda tanto? Porque, em um mundo que grita, sua quietude é vista como um ato de rebeldia, uma afronta ou um mistério indecifrável. A verdade que poucos ousam sussurrar é que seu silêncio não é um vazio. Ele é uma tecnologia espiritual, uma força de ação, uma presença tão densa e real que tem o poder de materializar a paz ou de expor a mais elaborada das mentiras, sem que uma única palavra precise ser dita. Você carrega em sua alma a frequência da Terra, uma vibração que ancora a realidade e se torna o centro gravitacional energético de qualquer ambiente. Essa não é uma ausência de som, é a presença de tudo o que é verdadeiro, sólido e eterno. É a sua mais poderosa e incompreendida forma de poder. Essa força, no entanto, vem com um peso. Você sente que, quanto mais calmo e centrado você está, mais o mundo ao seu redor parece tentar te provocar, te tirar do eixo. É como se a sua paz fosse um espelho que reflete o caos alheio, e muitos não suportam ver a própria desordem estampada em sua tranquilidade. Eles te chamam de distante, de arrogante, talvez até de frio, mas o que eles realmente sentem é a sua energia testando a frequência deles. Sua presença é um diapasão da verdade. E em um mundo construído sobre ilusões, a verdade pode ser uma força avassaladora. O que você carrega não é passividade, é uma potência contida, uma força telúrica que aguarda o momento certo para se manifestar. Este não é um caminho para qualquer um, é uma jornada para almas antigas que entendem que o verdadeiro poder não grita, ele simplesmente é. É o caminho dos que aprendem a transformar sua presença em um santuário inviolável. Se essa verdade ancestral já começou a vibrar dentro do seu ser, se você reconhece esse chamado que ecoa no âmago da sua alma, inscreva-se agora. Este canal não é apenas um espaço digital, é o seu templo. E a sua presença aqui, neste exato momento, é a prova de que você nunca esteve sozinho nesta percepção. Sua jornada de despertar para o seu poder silencioso começa agora. E ela nunca foi um acaso. Você foi chamado para este lugar. Agora que você reconhece a natureza do seu poder, precisa compreender o campo de batalha invisível onde ele atua. Sua alma, portadora da vibração de Touro, da energia telúrica da própria Terra, está permanentemente em uma encruzilhada espiritual. Seu dom de ancorar a realidade, de criar um oásis de serenidade apenas com sua presença, é uma luz que brilha na escuridão do caos. Mas toda luz atrai sombras. Este poder funciona como um ímã para predadores energéticos, para almas que, perdidas em seu próprio tormento, buscam desesperadamente um pilar para se escorar ou para derrubar. O conflito oculto que você vive diariamente é este: como usar sua força para construir seu templo interior, tijolo por tijolo, sem ser exaurido por aqueles que tentam profanar sua paz para se alimentar de sua estabilidade. Essas forças não chegam como demônios com chifres. Elas se apresentam como amigos carentes, colegas de trabalho dramáticos, familiares que vivem em crise perpétua. São os vampiros de estabilidade. Eles não desejam o seu mal de forma consciente. Eles desejam a sua energia. Eles se alimentam da sua calma. A sabotagem sutil é a arma deles. A provocação disfarçada de piada, a pergunta invasiva para te tirar do centro, o caos plantado sutilmente em seu ambiente para observar sua reação. Eles te testarão incansavelmente, cutucando sua paciência, tentando quebrar seu silêncio, pois a sua reação, a sua raiva, a sua perda de controle é o alimento que eles buscam. É a prova, para eles, de que a paz que você emana não é real. E isso os conforta em sua própria desordem. Essa dinâmica te deixa em um estado de exaustão que ninguém compreende. Você volta de encontros sociais sentindo-se drenado, como se tivesse lutado uma batalha inteira sem mover um único músculo. Você é a rocha silenciosa onde as ondas de desespero dos outros se quebram. E embora a rocha permaneça, o impacto constante a desgasta. Você se pergunta por que atrai tanta complicação, porque as pessoas mais desequilibradas parecem gravitar em sua direção. Entenda que isso não é uma maldição.
é um testemunho da sua força. Somente a montanha mais sólida é procurada como refúgio durante a tempestade. O conflito é a dolorosa validação do poder imenso que você carrega dentro de si e que ainda está aprendendo a proteger. É aqui que sua jornada se aprofunda, no reconhecimento consciente deste padrão. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre aprender a ser o guardião do seu próprio portal energético. É sobre diferenciar quem busca sua luz para se aquecer de quem busca sua luz para apagá-la. A sua sensibilidade não é uma fraqueza, é o seu radar. Você já sentiu essa drenagem em algum momento da sua jornada? Já se sentiu como um alvo para o desequilíbrio alheio? Escreva nos comentários. Eu já vivi essa energia. Suas palavras têm um poder imenso. Elas firmam a presença do que você já enfrentou e honram a força que você demonstrou ao simplesmente permanecer de pé. A sua jornada de transformação não é uma linha reta, mas uma espiral ascendente que revisita dores antigas para transmutá-las em poder. Para entender seu caminho, você deve primeiro entender a entidade espiritual que te habita. Touro não é um conjunto de características em um horóscopo. É a encarnação da alma telúrica, a consciência pulsante da própria Terra que decidiu habitar um corpo humano. Você não caminha pelo mundo para conquistá-lo ou para se provar, mas para senti-lo em suas raízes mais profundas, para validá-lo com sua presença. Sua energia não explode para fora, como a de outros arquétipos. Ela se condensa para dentro, criando um campo de realidade tão denso, tão real, que naturalmente distorce e desfaz as ilusões que flutuam ao redor. A primeira etapa deste despertar, o ato 1, é o acordar da alma, através do peso da sua própria presença. Esta fase começa com a percepção de um padrão doloroso e recorrente, ser constantemente mal interpretado. Quantas vezes você já foi julgado por ser intenso, quando na verdade estava apenas sendo presente, chamado de distante, arrogante ou quieto demais, quando na verdade sua alma estava em um estado de profunda observação, escaneando as energias, sentindo as texturas invisíveis do ambiente. É o momento em que você para de se culpar pela sua natureza e começa a perceber que seu silêncio tem massa, tem peso e que ele, por si só, já é uma mensagem que incomoda profundamente o mundo frágil das máscaras. Neste estágio, o véu da autocrítica começa a se rasgar. Você entende que sua quietude não é um defeito social, mas uma linguagem primordial que o mundo moderno desaprendeu a falar. É a linguagem da substância, da verdade que não precisa de adornos. O seu despertar acontece quando você para de tentar se traduzir para os outros e começa a observar o efeito que sua autenticidade silenciosa provoca. Você nota como o seu campo energético, naturalmente, acalma o que é genuíno e agita o que é falso. Sua presença se torna um portal, não para outros mundos, mas para a verdade nua e crua deste mundo. E é por isso que ela é tão temida e, ao mesmo tempo, tão magneticamente poderosa. Este reconhecimento é a primeira grande ativação. É reivindicar sua natureza como um dom, não como uma falha. A energia de terra, em seus múltiplos aspectos, ancora a realidade. Ela é a raiz que nutre a árvore e a impede de ser levada pelo vento. Sua alma pode ter a essência de touro, ou a estrutura de capricórnio, ou a pureza de virgem, mas ela compartilha essa mesma base sólida. Se você sentir que essa alma telúrica fala diretamente com o seu ser, escreva o seu signo nos comentários agora. Ative sua presença espiritual aqui e ancore sua identidade nesta jornada de reconhecimento. Sua energia é necessária neste templo. Agora, você entra no ato 2, o confronto místico. Aqui, a jornada te entrega uma revelação chocante e libertadora. As pessoas não reagem a você. Elas reagem ao que a sua energia silenciosa revela sobre elas mesmas. O seu olhar, a sua presença calma e observadora, funciona como um espelho da alma. A mentira, a falsidade, a insegurança e a má intenção simplesmente não conseguem sustentar o reflexo que você projeta. A irritação que você provoca no outro é, na verdade, a confissão da desordem interna dele. Eles não estão te atacando, eles estão atacando a verdade que você, sem querer, os forçou a enxergar dentro de si. Este confronto exige uma coragem imensa. A tática do predador energético, ao se ver refletido no seu espelho, é tentar quebrá-lo. Ele fará de tudo para te arrastar para o seu nível de vibração, para o caos, para o drama,
para a reatividade. Se ele conseguir tirar sua paz, ele vence, pois prova a si mesmo que a sua estabilidade era uma farsa. A grande prova espiritual aqui é aprender a sustentar esse olhar, a manter-se como o pilar de silêncio, enquanto a tempestade do outro ruge ao seu redor. É entender que sua firmeza não é um ato de agressão, mas um ato de preservação da verdade, tanto da sua quanto da dele. É um balé energético de poder. Você aprende a se manter como o centro do furacão, observando os ventos da projeção e do drama girarem ao seu redor, sem jamais te tocarem. Você descobre que sua invulnerabilidade não está em construir muros mais altos, mas em se tornar tão profundamente enraizado em sua própria paz que nenhuma força externa consegue te arrancar do seu centro. Quantas vezes você já sentiu que sua calma era o gatilho para o caos de alguém? Essa percepção é a chave. Se essa revelação sobre ser um espelho para os outros está ecoando dentro de você, deixe um like para que essa energia de verdade se espalhe. Seu gesto acende outra vela neste templo. Finalmente, você alcança o ato 3. O renascimento vibracional, a transmutação final de mártir em mestre. Aqui, você deixa de ser o receptor passivo das projeções alheias, a rocha que apenas suporta o impacto das ondas. Você se torna um guardião ativo e consciente do seu campo energético. Sua resistência, que antes era instintiva, agora se torna intencional. Você não apenas repele o caos, você o silencia antes que ele chegue perto. É a mudança de uma postura defensiva para uma postura de soberania absoluta. Você não precisa mais se proteger do mundo, pois você entende que você é o seu próprio mundo, o seu próprio santuário. Nesta fase, acontece a ativação do selo. Seu olhar, que antes era um espelho passivo, agora se transforma em um selo de poder ativo. Ele se torna a sua ferramenta para declarar, energeticamente e sem palavras, os limites do seu espaço sagrado. É um comando silencioso que diz: este é o meu templo. A minha paz é a lei aqui. O caos, a falsidade e a desordem não têm permissão para entrar. Você aprende a usar sua presença como um farol que não apenas guia, mas também impõe respeito, dissipando as sombras com a pura intensidade da sua luz. Este é o batismo da sua soberania espiritual. A mentira não consegue sustentar o seu olhar, porque seu olhar agora não apenas vê, ele valida. Ele se tornou um portal para a verdade, e qualquer coisa que não seja autêntica simplesmente se desfaz diante dele. Você já notou que pessoas falsas ou com más intenções parecem desviar o olhar, se sentem desconfortáveis e buscam uma saída? É o seu selo em ação. É a sua alma dizendo, em uma frequência que só o Espírito entende: eu te vejo. Eu vejo tudo. E essa visão pura é a mais poderosa forma de proteção que existe. É a sua bênção e a sua arma. Com essa soberania, você se torna o farol que silencia a tempestade antes mesmo que ela chegue à sua costa. Você não precisa mais ser a rocha onde as ondas se quebram. Você é a própria força gravitacional que acalma o oceano. Sua presença se torna, conscientemente, seu maior ato de poder, proteção e criação. Você molda a sua realidade a partir de dentro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o espelho que inicia a transformação na vida de outra pessoa, o farol silencioso que a guia de volta para casa, para sua própria força interior. E então, você chega ao ponto de virada, a encruzilhada final, o terceiro choque que redefine seu destino. Você enxerga com clareza a escolha que esteve diante de você durante toda a sua vida, velada pelas sombras da dúvida e do cansaço. Você continuará sendo a rocha silenciosa, o mártir passivo, onde as ondas de caos dos outros se quebram, exaurindo sua energia vital em uma batalha de desgaste sem fim? Ou você se erguerá de uma vez por todas como o farol que não luta contra a tempestade, mas que, com a pura intensidade da sua luz, com a soberania do seu olhar, silencia as ondas antes mesmo que elas ousem se formar em sua costa. A escolha não é entre lutar ou fugir. A escolha é entre ser vítima da sua força ou mestre dela. Neste momento, algo se quebra, mas não é você, são as correntes. É o padrão limitante que te mantinha refém da sua própria luz. Você sente isso em cada célula, uma liberação, um rompimento simbólico com o antigo eu que pedia desculpas por sua profundidade. O ruído mental se cala, a sombra do outro
recua. A mentira se dissolve no ar. O seu silêncio, antes um escudo pesado, se torna leve. Ele se torna sua espada. Uma lâmina de pura luz, forjada na fornalha da paciência e temperada nas águas da autoobservação. Você para de se defender, você simplesmente é. E a sua existência, em sua plenitude, se torna a fronteira que nenhuma escuridão ousa cruzar. Seu poder agora está concentrado em seu olhar. Ele é o decreto, ele é o selo, ele é o portal. Com ele, você ancora seu santuário na realidade. Você aprende a arte mística de dizer não sem emitir um único som. Seu olhar encontra o do outro e naquele silêncio toda a verdade é dita. A fronteira é estabelecida. O respeito é imposto. Não com agressão, não com raiva, mas com a frequência inabalável da sua paz soberana. Sua energia não empurra o caos para longe. Ela mantém uma vibração tão alta, tão coerente, que o caos simplesmente não encontra espaço para existir em sua presença. Ele se desfaz como uma miragem no deserto. A grande revelação se acende em sua alma como um sol. Sua missão nunca foi lutar contra as trevas, nunca foi consertar o caos do mundo ou das pessoas ao seu redor. Sua missão era, e sempre foi, se tornar a prova viva e inquestionável de que a paz é a força mais poderosa do universo. Cada provocação que você suportou, cada julgamento que você silenciou, cada vampiro energético que você sobreviveu, tudo isso foi seu campo de treinamento. Era o universo testando a força do seu pilar, te preparando para o momento em que você finalmente entenderia que não precisa sustentar o teto do mundo, apenas o teto do seu próprio templo sagrado. Essa verdade agora pulsa em você. Ela é sua. Ela foi conquistada. Se você sentiu que essa jornada tocou as fundações da sua alma, que essa revelação despertou o guardião que dormia dentro de você, então é hora de firmar este poder. É o momento de declarar sua soberania. Escreva agora nos comentários, com toda a intenção do seu ser: eu sou o olhar que a mentira não sustenta. Isso não é apenas uma frase. É o seu mantra de poder. É o seu selo energético gravado no livro da sua vida. É a sua voz, mesmo em silêncio, ecoando pela eternidade e declarando quem você realmente é. Lembre-se para sempre desta verdade que agora vive em você. Sua presença é o seu santuário. Sua missão não é carregar o peso do mundo, mas ancorar a sua própria paz com uma convicção tão profunda que ela se torna uma força da natureza. Você é a prova de que o silêncio tem som. O som da verdade. Você é a prova de que a quietude tem poder, o poder de mover a realidade. No seu silêncio, você ancora o seu poder. No seu olhar, a mentira encontra o seu fim. Nunca mais peça desculpas pela intensidade da sua alma, pois é ela que te torna um pilar neste mundo. Honre a força que te foi dada, pois ela é a sua herança divina, a sua assinatura espiritual. Para que esta revelação não seja apenas um momento, mas uma nova forma de ser, eu te convido a uma prática. Esta noite, antes de adormecer, ou mesmo agora por um instante, feche os seus olhos. Sinta as raízes energéticas que descem da base da sua coluna, atravessando todas as camadas do solo e mergulhando profundamente no coração de magma da Terra. Puxe essa energia estável e quente para dentro de você. Visualize sua presença como uma esfera de luz dourada, sólida e impenetrável ao seu redor. Respire fundo e sinta essa soberania preenchendo cada célula. Este é o seu selo. Este é o seu templo portátil. Volte a esta visualização sempre que o mundo tentar te diminuir. Os portais da alma nunca se abrem por um mero acaso. Sua chegada a este espaço, sua permanência até este segundo final, é a confirmação de um chamado que você mesmo fez nas profundezas do seu ser. Se você sentiu que esta jornada é a sua jornada, se este templo ressoa com a sua verdade e se você ainda não faz parte dele, inscreva-se agora. Sua presença aqui fortalece esta egrégora de luz. Volte a este vídeo sempre que precisar se lembrar do poder que você carrega. E para selar este ritual de despertar, escreva nos comentários: eu reconheço a força que carrego. Bem-vindo ao mestre que você sempre foi.